Olá, eu sou o professor Hamilton Silva e vou trabalhar com vocês mais uma aula sobre porcentagem. Agora vamos lá, matemática criativa, mas trabalhando aqui com a forma decimal. Olha só que importante. Agora nós já vamos trabalhar uma questão um pouquinho mais, um raciocínio um pouquinho melhor, uma coisa um pouquinho mais elaborada aí com vocês, né? Vamos trabalhar com calma então isso, mas preste muita atenção, porque essa aula aqui, no caso aqui, é a quarta aula teórica nossa, e não se esqueça que depois disso vem aí um grupo de exercícios. Eu não faço muito exercício nas fases intermediárias, porque fica muito fácil, você acabou de ver e aplica exatamente o que você viu. Então eu gosto de fazer no final, porque aí você vai misturando e vai aí lapidando e voltando, assistindo cada um dos vídeos aí nos temas que foram apresentados, ok? Então vamos lá, matemática criativa, porcentagem em forma decimal, esse é o assunto. Bom, qual a porcentagem que A representa de A? Bom, essa é uma pergunta que você vai falar o seguinte, bom, vou aplicar a definição, quanto que A representa de A? Ou seja, se eu pegar isso aqui, vale quanto? Vale 1, que é a mesma coisa que falar que é o quê? 100 dividido por 100. Ou seja, eu posso dizer que uma coisa representa dela mesma 100%. Olha só que coisa legal, né? Que raciocínio interessante esse. Uma coisa representa dela mesma 100%. Então, quando você pensa nesse conjunto que está aqui, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, que o número 1, tá vendo? Ele representa quanto? 100%. Se você conseguir fazer essa ligação entre o 1 e 100%, você vai começar agora a fazer uma ligação bem legal com a porcentagem envolvendo números decimais. Como assim? Ó? Vamos ver a próxima tela. Eu tenho aqui 125%. Então eu poderia dizer que 125% é a mesma coisa que 100% mais 25%. É isso ou não? Bom, então eu poderia dizer o seguinte, como eu sei que 100% vale 1, isso eu posso dizer que é 1 mais quanto? 25%, 0,25. Então, calcular aqui 125%, ou calcular 100%, ou calcular 25% somado aqui, ou então pegar um outro caminho aqui que seria direto, ó, pensar aqui em 125% como sendo quanto? 1,25 é a mesma coisa. Deixa eu dar uma consertadinha aqui nesse meu traço aqui, que ele ficou feio demais, olha só, vou dar uma consertadinha nele aqui, ó. É a mesma coisa que pensar que eu estou pegando 1, que é o meu 100%, mais quanto? Mais 0,25, que é 5%. 0,25 é 25%. Ou seja, eu posso dizer que quando eu multiplico por 1,25, eu estou tendo aqui um aumento do meu valor. Tá certo? Olha, super importante, eu estou tendo aí um aumento do meu valor, né? Olha lá, eu também posso dizer que aqui eu estou tendo aqui um acréscimo, tá certo? Olha lá, um acréscimo, tá? Então vamos pensar assim, uma calça custava um valor, se aumentou 30%, ao invés de eu primeiro calcular o 30%, depois ir lá e somar no valor da calça, eu posso pensar, se ela custava um valor e aumentou 30%, ela passou a custar quanto? 1 mais 0,3. Então basta multiplicar, por exemplo, por 1,3. Olha, que legal! Quer dizer que, por exemplo, a minha calça custava um valor, aumentou 25%. Então, para que valor ela foi? O que ela custava, mais 25%. Ou seja, 1 mais quanto? 0,25, que dá 1,25. Um acréscimo no valor, calculando direto o valor final. Já vou fazer um exercíciozinho. Agora, veja aqui, ó. Como é que eu poderia pensar nesse 0,75? 0,75, você concorda
que se eu pegar isso aqui, ele pode ser escrito assim, ó, 100% menos 25%. Mas espera aí, quer dizer que aqui então eu poderia dizer que 75% é a mesma coisa que o quê? Olha só, 1 menos quanto? 0,25. Que legal! Quer dizer que se eu pegar aqui 1 menos 0,25, então aqui houve uma diminuição. Então aqui diminuiu. Olha lá, diminuiu. Né? Diminuiu, tem um U a mais ali. Vamos tirar o nosso U a mais ali, ó. Diminuiu. Ou houve um decréscimo. Ou então é muito comum trabalhar uma outra palavra aí, que houve o quê? Houve um desconto. Tá? Então veja, se a minha calça custava 100 e teve um desconto de 25%, ela passou a custar quanto? 75%. 100 menos 0,25 ou 100 menos 25%, e eu tenho aí 1 menos 0,25, houve um desconto 75%. Então percebeu? Quer dizer, são dois problemas bem simples. Ao invés de eu calcular o valor o valor do acréscimo, o valor do desconto, depois tirar, eu posso calcular direto com o valor decimal. Vamos ver como é que isso funciona num probleminha, ó. Em um determinado ano, 1.200 pessoas prestaram um concurso. No ano seguinte, houve um aumento de 25% no número de candidatos. Quantas pessoas prestaram esse concurso? Então, vamos lá. Uma maneira de você fazer isso aqui é o seguinte. Então, num determinado ano, eu tinha quanto? 1.200 pessoas. Num outro ano, o que aconteceu? Eu tinha aqui 1.200 pessoas, tá certo? E houve um aumento de quanto? Ah lá, de 25%. Então, vou calcular aqui 25% disso, tá certo? Então, 25% de 1.200 são 300 pessoas, tá? Então, o que aconteceu? Eu tinha 1.200 pessoas aqui, que é o que eu disse que foi no primeiro ano, então no ano inicial. No ano 1. E isso aqui foi meu aumento. Vamos dizer isso aqui no ano 2. Quantas pessoas prestaram no final? Prestaram o que eu tenho aqui no ano 1, mais o meu aumento de quanto? De 25% no número de candidatos, mais o que eu tenho aí no ano 2. Ou seja, se eu pegar aqui e pensar qual foi o total de pessoas que prestou no ano 1 mais no ano 2, eu vou ter aí que o aumento foi de 25%, portanto, o total vai ser de 1.500 pessoas prestaram o exame no ano 2. O exame, vamos chamar aqui no ano 2. Então, olha, é um jeito fácil de pensar, sem muito trabalho, mas eu poderia pensar de uma maneira ainda mais fácil, né? Principalmente quando esses números não são tão carinhosos como esse que eu estou trabalhando com você, tá? Então vamos pensar assim, ó, quer ver? Mesma coisa. Então vou pensar aqui, ó, eu tenho aqui o ano 1, tá? E tem aqui o ano 2, tá? No ano 1, eu tenho um grupo de pessoas que prestou. Não interessa quanto. 100% delas prestaram. No ano 2, aumentou quanto? 0,25%. Então, se eu pensar no meu total aqui, o total que eu vou ter aí vai ser quanto? O ano 1 mais o ano 2. Então, o número de candidatos total teve um aumento de 25%. Então, para chegar no número correto, eu pego 1,25 vezes quanto? 1.200 pessoas. Isso aqui vai dar direto quanto? 1.500 pessoas prestaram o exame. Tá certo?
Então, olha lá, é interessante você perceber a maneira diferente como a gente articula cada um dos dois raciocínios, né? No anterior, veja, o que eu fiz? Olha lá, primeiro eu calculei o valor de 25% e depois eu somei, né? Agora, nesse aqui, o que eu fiz? Eu fui direto, eu pensei, no ano 1 eu tenho aqui exatamente o que eu tinha, que é 1, né? Então é 1. No ano 2 aumentou 25%, e aí eu vou ter esse valor. Isso vai ser muito importante quando você, num primeiro ano aumenta 25, no segundo ano aumenta 20, no terceiro, ou seja, você vai tendo aí, você vai acumulando valores percentuais um sobre o outro. Aí você vai ter que usar esse tipo de raciocínio, senão fica muito complicado as contas, né? Muito longo, e você também perde muito tempo. Então você compõe uma única taxa e no final usa a taxa, que no caso a taxa que nós usamos aqui foi a taxa de, olha lá, ó, 125, né? 1,25, tá certo? 125%. Vamos tentar um outro raciocínio agora, só que ao contrário, agora é diminuindo, olha só. Um garoto perdeu 20% das suas bolinhas. Sabendo que ele tinha 150 bolinhas, com quantas bolinhas ele ficou? Então vamos lá. Esse garoto, ele tinha aí um número de bolinhas. E ele perdeu quanto? 20%. Então posso começar pensando assim, ó. Quantas bolinhas ele perdeu? Tá? Ele perdeu o quê? Ele perdeu 150 bolinhas vezes 20%, o que daria quanto? Daria aqui 30 bolinhas, concorda comigo? Ele perdeu 30 bolinhas. Com quantas bolinhas ele ficou? Ah lá, ele tinha 150 bolinhas, ele perdeu quanto? 30 bolinhas, ele ficou com quantas? 120 bolinhas, tá certo? Então, a nossa resposta aqui, né? Ele ficou com quantas? Ah lá, ficou com 120 bolinhas. Bom, gente, então agora eu cheguei aqui num ponto bem legal. Fiquei com 120 bolinhas, o raciocínio fácil. Aliás, uma conta fácil, número fácil, cuidado que é importante entender a forma e o raciocínio, porque lá na frente vai ficar complicado, hein? Vamos ver um outro jeito de resolver esse mesmo problema, ó. Forma 2 desse problema. Um garoto perdeu 20% das bolinhas. Então, vamos supor aqui, ó. Ele tinha quantas bolinhas no momento inicial? Ele tinha 100% das bolinhas, é 1. Quanto ele perdeu de bolinha? Ah lá, quanto ele perdeu aí, ó? 20%, que seria quanto? 0,2. Então eu posso dizer que assim, ó, passando um traço aqui, ele ficou com quantas bolinhas? 0,8. E aí pode vir o tanto de bolinha que eu tiver, que eu mato o problema. Então, ó, isso aqui foi você pensando, um jeito bem legal para você pensar. E aí você pode pensar assim, ó, portanto, se ele tinha aqui 150 bolinhas, tá? E ele ficou com 0,8, ó lá, ó, é a mesma coisa que o que aqui? 80%, tá? Então eu poderia até pensar de um jeito até mais rápido ainda, que seria, se eu perdi 20%, eu fiquei com quanto? Com 80%. Ou então, eu tinha 1, perdi quanto? 0,2, fiquei com 0,8. Então, 150 vezes 0,8 ou vezes 80% é a mesma coisa que quanto? 120 bolinhas, né? Ou seja, resposta, o garoto ficou com quantas? Sabendo que tinha 100 bolinhas, quantas ele ficou, né? Então, olha lá, ele ficou com 120 bolinhas, tá? Olha, esse também é um problema bem legal aí para você pensar e entender como é que funciona, principalmente aqui, ó, aqui que é o mais legal, né? É você perceber que perder 20% é a mesma coisa que multiplicar por quanto aqui, ó, multiplicar por 0,8, tá? Isso é que é legal. Perdi 20%, então 1 menos 0,2 é 0,8, é meu cálculo. Bom, gente, acho que agora seria legal até você assistir de novo, se você se perdeu em algum ponto, e a partir da próxima aula aí, exercício envolvendo todos esses conceitos aí, inclusive vendo na questão de venda, de lucro, de prejuízo, de custo. Um forte abraço para vocês do Matemática Criativa.